Boa tarde a todos. Já estamos aí com um grande número de participantes que já acessaram no horário combinado das 14h. Queria agradecer a presença de todo mundo. Meu nome é Maurício Tanabe. Eu sou sócio da área trabalhista do Campus Melo, em cooperação com o DLA Piper. O meu colega Alex vai falar um pouquinho mais do nosso escritório, né? Mas hoje eu tenho, nesse nosso bate-papo, eu tenho um tema bem bacana, né? Em função que ganhou uma relevância maior em função dessa pandemia que nós estamos vivendo, que é justamente o Virtual Assignment, que eu vou dar detalhes um pouco mais para frente. E eu tenho duas presenças ilustres aqui, amigos de longa data, né? Meu sócio e amigo Alex Jorge, direto de Nova York, né? Onde era até pouco tempo atrás, né? Ainda é talvez a pandemia, o epicentro da pandemia lá nos Estados Unidos. Então ele está confinado em casa, coitado, mas ele é o super especialista em tributário internacional aqui, que a gente conseguiu trazer e arrumar um tempinho na agenda dele. E também tem o meu amigo Japa, Gustavo Kanashiro, diretor da Fragomen. Ele trabalha com essa parte de imigração há bastante tempo, a gente participou de alguns eventos juntos. Ele tem uma experiência gigantesca, né, em mobilidade internacional. Então, a gente fez esse evento em parceria, Fragomen DLA Piper, tem tudo a ver, essa plataforma internacional para atender clientes internacionais ou clientes nacionais que acabam contratando mão de obra estrangeira e até mesmo enviando brasileiros para fora, né? Então, hoje nós vamos ter uma pá de assuntos grande. Mas antes de começar, eu queria dar alguns recados, tá? Primeiro, a gente vai fazer um bate-papo entre nós, mas a gente conta com a participação de todos vocês. Então, a gente tem o sistema do Zoom, que conta com a ferramenta do Q&A, que você pode mandar a sua pergunta, que a gente vai responder para vocês ao vivo, né? Ao término do nosso bate-papo. E se não der para responder ao vivo, a gente vai consolidar tudo, incluindo as respostas que a gente dá e incluindo as respostas que a gente vai dar posteriormente, num documento, né, que é um FAQ, que é um consolidado de perguntas e respostas que a gente vai encaminhar para todo mundo que se inscreveu e deixou o e-mail aí na nossa página, na inscrição, tudo bem? Esse evento também vai ser gravado, então, para quem tiver que sair emergencialmente no meio do evento ou quem pegar pela metade do evento, pode ficar tranquilo, que depois a gente vai postar o link para que vocês possam revisitar os conceitos ou até mesmo dividir e compartilhar os conceitos na empresa de vocês, né, no ambiente de vocês. E nas nossas redes sociais também vão estar lá todos os conteúdos disponíveis. Sem mais delongas, eu queria passar, então, a palavra para o meu amigo Alex Jorge, que vai se apresentar e também falar um pouquinho da história do nosso escritório. Alex, está com você agora a bola. Obrigado, Tanabe. Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite. E aqui, entre amigos, acho que fica mais fácil, né? O Gustavo, o Tanabe, que eu já conheço há bastante tempo. E o tema, de fato, é um tema super relevante e com muita novidade. Acho que a gente vai trazer alguns casos aqui que vão ser bem interessantes. Mas eu queria falar rapidamente sobre o nosso escritório. O Campus Melo é um escritório full service, com escritórios em São Paulo, Rio e Nova York. Como o Tanabe comentou, eu fico aqui em Nova York, responsável pelo nosso escritório. E o nosso propósito é oferecer soluções jurídicas seguras, inovadoras e efetivas para o crescimento contínuo dos negócios dos nossos clientes. Há 38 anos atuamos no mercado brasileiro e há 10 temos uma parceria internacional com o DLA Piper, que é um escritório de advocacia global, com sede em mais de 40 países nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia. Vocês estão vendo alguns números aqui do DLA, e essa parceria, que é um acordo de cooperação, nos permite, junto com a Fragomen, endereçar os assuntos que trataremos nesse webinar, porque não é um assunto que diz respeito apenas ao Brasil, mas é um assunto global, e uma plataforma global faz todo sentido para trazer experiências e respostas. Algumas vezes não teremos todas as respostas, né, Tanabe, né, Gustavo, mas a gente vai tentar endereçar o máximo que a gente puder. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra ao Gustavo Kanashiro, diretor da Fragomen, que vai se apresentar e comentar um pouco também da Fragomen.
Gustavo, Obrigado, contigo. Alex. Obrigado, Tanabe. Obrigado, Campos Melo. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Eu espero que todo mundo esteja bem em casa, saudável, né? Nesse momento difícil que a gente está passando, nessa crise pandêmica aí que a gente, infelizmente, está enfrentando no mundo. Nós todos, organizadores do evento e palestrantes aqui, panelistas, gostaríamos de saudar a todos e que os nossos pensamentos e solidariedade àqueles que estão afetados de alguma forma por esse vírus aí, enfim, recebam o nosso afetuoso abraço. Falar um pouco da Fragment nesse bate-bola, esse novo normal nos permite isso, né? Brasil, Nova York, Brasil, e a gente vai aí podendo disseminar conhecimento. Então, a Fragment hoje, em parceria com o Campos Melo e DLA Piper, está trazendo para vocês um pouco mais de informação desse tema que é super novo, mas tem muito ainda que ser discutido para ser implementado efetivamente no Brasil. Então, a Fragment tem essa plataforma internacional onde a gente pode ter informações dos mais diversos países, são mais de 170 países e quase 70 anos de atuação aí. Começamos nos Estados Unidos em 1951 e de lá para cá desenvolvemos uma plataforma internacional de atendimento aos clientes na área de imigração. Uma empresa que eu tenho um prazer enorme de trabalhar, né? Uma empresa super inovadora na área de tecnologia, muito focada, tanto que foi até que relativamente fácil a transição que a gente fez de casa do trabalho para casa, no home office, né? Graças à nossa tecnologia, além de, enfim, uma série de fatores que me orgulham muito trabalhar na Fragment, como, por exemplo, ser uma das empresas mais premiadas com relação à diversidade, especialmente no mês de junho, aí, pensando no aspecto da diversidade, uma empresa que é o escritório de advocacia que tem mais sócias mulheres no mundo. A gente tem muito a aprender com a força da mulher aí, com esse empoderamento feminino. Então, enfim, eu tenho milhares de motivos para ficar horas aqui falando, mas eu só queria, antes de passar a bola de volta para o Tanabe aí, falar que esse é o webinar, o broadcast, o talk break de número 116 que a gente faz na Fragment. Isso é de muita importância para a gente, porque o nosso objetivo é disseminar conhecimento. A gente entende que abrir a nossa plataforma de conhecimento nesse momento de crise global é uma responsabilidade fundamental da nossa equipe. Então, hoje todos os nossos canais de informação que eram antes exclusivos para os nossos clientes estão abertos. Inclusive, eu convido vocês a visitarem o nosso microsite aí para tratar de temas relacionados ao coronavírus, aos travel bans, enfim. Mas a gente vai ter muito tempo para falar. Eu jogo a bola de novo para o meu amigo Japa aí para ele tocar no meio de campo aí. Por favor, Tanabe. Tá no mute, Tanabe. Tá no mute, Tanabe. Você sabe que antes do webinar, nosso Super Giovanni de marketing já alertou, falou, vai estar no mudo, essas coisas. Eu estava com a tela na apresentação aqui para colocar para vocês e eu saí falando. Mas tem razão, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Parece bobagem, mas a gente se pega no mudo. Mas olha, antes de começar o nosso bate-papo aqui, tem que ser uma conversa informal, eu queria só falar, dar um overview do que é esse tema, né? Do que a gente está falando de Virtual Assignment, né? A gente tem tem um slidezinho aqui que eu queria apresentar para vocês, que basicamente ilustra o tema Virtual Assignment. Muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar de Virtual Assignment anteriormente, até agora com essa pandemia. Quando várias empresas tiveram que tomar medidas para retornar, às vezes, o seu expatriado para o país de origem ou
deslocar pessoas para trabalhar em regime home office, muitos deles fora do contexto nacional. O Virtual Assignment, basicamente, é a contratação. Estou tentando achar aqui, mas eu não estou conseguindo colocar agora, por alguma razão, a minha tela, porque a tela simplesmente desapareceu, que é muito estranho isso. A gente ensaia tanto, né? E aí, de repente, some aqui, ó. Estou tentando achar aqui a tela e não estou achando a tela, mas não tem problema. Basicamente, gente, o que é o Virtual Assignment? Hoje, a gente está vivendo uma era de mobilidade. A gente está vivendo uma era em que os talentos, eles muitas vezes não conseguem... A gente não consegue encontrar talento numa determinada região apenas. Eles estão espalhados pelo mundo. O talento é global. Essa nova geração de pessoas que estão sendo formadas, né, nas universidades de primeira linha, em diversos países, eles são cidadãos do mundo. Eles uma hora estão na Europa, uma hora estão no Brasil, uma hora estão na América do Sul, na América do Norte, na Ásia. Então, eles transitam pelo mundo. E como é que as empresas elas têm feito para tentar reter esses talentos? Elas têm oferecido mobilidade, muitas vezes. Olha, você pode prestar serviço para mim enquanto você está vivendo em outro país, morando em outro país. E isso ficou muito intensificado agora, nessa fase de pandemia. Por quê? Porque nessa fase de pandemia que a gente está vivendo, as pessoas tiveram que se isolar, ou seja, voltar para seus países de origem, voltar para suas casas, ficarem isolados e trabalhando remotamente, e isso mostrou algumas lições para o meio corporativo. O primeiro deles é que, sim, é possível você trabalhar com a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica em regime remoto. Seja ele no país, seja ele na cidade, seja ele no estado, né? Seja ele em outro país, sabe? Então, a gente, num primeiro momento, a gente verificou muitos expatriados, os estrangeiros que vieram aqui para o Brasil, estavam performando suas atividades para as filiais, para as subsidiárias brasileiras, voltando para os seus países de origem e performando a atividade em seus países de origem com a mesma perfeição técnica que tinham quando estavam performando aqui no Brasil. Ou seja, passaram por todo o processo legal imigratório, para obtenção do visto, para assinatura do contrato de trabalho, respeitando, né, as normas, a normatização brasileira, as normas de segurança e desenvolvimento do trabalho, e de repente voltaram para os seus países de origem e a coisa está funcionando, a coisa está fluindo. Sabe? Como é que fica a situação do contrato de trabalho dessa pessoa? Como é que fica a situação tributária dessa pessoa? Como é que fica a condição imigratória dessa pessoa? Era necessário ter visto? Não era necessário ter visto? Cancela visto? Não cancela visto? Então começou uma onda de questionamentos e isso levou, né, o nosso time, em parceria com a Fragomen, a olhar de uma maneira esse prisma de uma maneira diferente. Não tem só essa pessoa que estava trabalhando no Brasil e voltou para o seu país de origem. Tem pessoas espalhadas pelo mundo que voltaram para o seu país de origem. E aí a gente começou a encaixar nesse tema outras questões, por exemplo, brasileiros que estavam prestando serviço em outros países e voltaram para o Brasil e continuam trabalhando para outro país. Como é que fica a situação dessa pessoa? Ou até mesmo pessoas, os talentos, empresas que fazem recrutamento internacional. A gente está vendo várias startups que buscam o talento onde ele estiver, seja nos Estados Unidos, na Índia, na Austrália, no Japão. E aí contrata a pessoa em outro país, de outra nacionalidade, para prestar serviço para a empresa brasileira. Como fica a situação dessa pessoa do ponto de vista migratório, do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista fiscal? Esses questionamentos é que a gente vai tentar endereçar alguma coisa. É possível? A boa notícia é que sim. É possível uma pessoa estar trabalhando aqui para a subsidiária brasileira, por exemplo, tirando um ano sabático. É possível. Entretanto, é necessário que as empresas tomem algumas precauções, algumas cautelas para mitigar esse risco. Não existe uma legislação internacional, não existe uma legislação, uma regra internacional tributária, trabalhista ou imigratória. Cada país tem o seu pacote regulatório para determinadas situações. O que nós fazemos com os especialistas de direito internacional e de imigração e mobilidade, o que a gente faz é justamente endereçar esses assuntos, sabe? Então, e para endereçar esses assuntos, né, a gente tem aqui um primeiro caso, e a gente vai discutir alguns casos que a gente trabalhou em parceria, né, com a Fragomen no passado, e aqui em função de consultas que os nossos clientes fizeram. O mais comum, e assim, que está gerando muita demanda, tanto para a Fragomen como também para o DLA Piper, né, o Campos Melo Advogados, é justamente a situação do estrangeiro, né, que veio prestar serviços aqui no Brasil. Então,
foi dada entrada no visto dele, a Fragomen deu entrada no visto, ele retirou o visto, ele pegou o visto no consulado, entrou no Brasil, está exercendo a atividade dele aqui, tirou o CPF, assinou o contrato de trabalho, está na folha de pagamento aqui no Brasil, e em razão da pandemia, em função da quarentena, né, a empresa, então, resolveu autorizar que esse estrangeiro ele voltasse para o seu país de origem, né, para ele exercer as atividades remotamente. Se todo mundo estava exercendo remotamente aqui, né, no Brasil, por que não devolver ele para ficar próximo à família, até para uma questão humana, né? E aí, com relação a esse aspecto, a gente tem que dividir em 3 cenários: o ponto de vista trabalhista, o ponto de vista tributário e o ponto de vista de imigração. E com relação, então, à parte trabalhista, bom, a gente tem que analisar 2 aspectos. O aspecto do contrato de trabalho. Não existe impedimento legal desse estrangeiro manter o contrato de trabalho aqui no Brasil, rodar a folha aqui no Brasil, estar com tudo, a folha de pagamento com todos os encargos pagos aqui no Brasil, enquanto ele permanecer em outro local. Tem uma pegadinha aí. Porque, olha só, se esse estrangeiro ele veio com autorização de trabalho, está na folha de pagamento e ele não foi nomeado no contrato ou no estatuto social da empresa como administrador, então ele pode permanecer com esse contrato de trabalho ativo, exercendo suas atividades remotamente. Vai ter em dado momento, vai ter uma discussão em torno, né, da residência fiscal, né? Mas se ele não tem, se ele tem residência fiscal, se ele não está nomeado como administrador da empresa, então não há obrigatoriedade de ele manter a residência fiscal no Brasil. Por outro lado, se esse estrangeiro vem para o Brasil e ele exerce uma atividade nomeado como administrador no estatuto ou no contrato social da empresa. E isso é muito importante, por quê? Porque em função da responsabilidade que os administradores têm na esfera civil e criminal, ele tem que ser residente local. Então, nesse caso, né, o estrangeiro não pode permanecer fora do Brasil por um período maior do que 6 meses, 183 dias, né? Então, do aspecto trabalhista, basicamente, são essas as principais pontos de atenção. Benefício pode se manter aqui no Brasil, a transferência, né, é pago o salário dele aqui no Brasil, transita tudo em folha, é feita uma remessa, né, de valores para o país onde ele determinar, e evidentemente essa questão do valor, né, do custo da remessa de valores, ele tem que ser negociado. Existem outras modalidades, que seria o quê? A empresa do país onde ele está, no país de origem, faz o pagamento, faz o ajuste contábil, mas isso é uma outra debate, uma outra discussão, né, que tomaria muito tempo. Mas então, nesse caso, que é o mais comum, que provavelmente muitos de vocês que estão nos assistindo devem estar enfrentando, né, tem esse aspecto trabalhista e também tem aspecto migratório e tributário, por isso que eu queria passar a palavra agora para o Gustavo. Gustavo, nesse cenário, como fica a questão migratória? Tem que cancelar o visto? Não tem que cancelar o visto? Como é que faz numa situação dessa? Pelo amor de Deus, não cancela o visto, porque senão complica tudo. Esse é o cenário, do seu ponto de vista migratório, mais redondo, né? Se a gente pode dizer isso sobre a questão do virtual assignment. Por quê? Essa pessoa, ela, como o Tanabe mencionou, ela teve uma autorização de residência analisada pelo Conselho de Imigração, aprovada, deferida, enviada para o consulado, o visto foi retirado no consulado, a pessoa ingressou no Brasil e passou a desempenhar suas atividades depois dos efetivos registros aqui. Em princípio, pensando no visto da RN02, que é aquela que permite o visto por contrato, a autorização de residência por prazo determinado de 2 anos, nesse período inicial de 2 anos, ela pode entrar e sair do Brasil de maneira contínua. Do ponto de vista migratório, não há absolutamente nenhuma irregularidade. Por que eu disse do não cancelamento do visto e por que é importante destacar aí essa questão de que essa pessoa veio para o país e aqui se registrou? A portaria 255, que foi prorrogada pela portaria 319, é essa que impõe os impedimentos de ingresso.
ela determina também as exceções para os estrangeiros que podem viajar para o Brasil, né? Seria o fechamento de fronteiras para algumas situações. O estrangeiro que detenha um visto já registrado na Polícia Federal pode ingressar no país. Ao passo que, em tese, ele cancela o visto, ele cancela esse registro também. Então, na pura teoria, essa pessoa não deve cancelar o visto. Igualmente, isso se aplica para o estrangeiro que venha a ser nomeado diretor numa resolução 11, ou enfim, qualquer tipo de visto, desde que expedido, retirado e registrado nas autoridades do Brasil, é o mundo perfeito para mim. Só que eu sei que isso, obviamente, tem outras implicações tributárias que eu vou passar para o Superman aqui, o Alex George, para poder falar para a gente como é que fica esse BO tributário aí, Alex. Gostei do BO tributário, Gustavo. Como o Tanabe comentou, não existe uma legislação que regule isso de uma forma global ou internacional. Mas já de longa data, os países possuem acordos para evitar a bitributação e a legislação dos seus países contém um conceito, eu não quero me alongar muito aqui, que é o do estabelecimento permanente. Mas para explicar de uma forma simples, o que é um estabelecimento permanente? É quando você e um outro país gera um nexo para que aquele país tribute as operações que você realiza. Então, um exemplo muito simples. Você é uma empresa que exporta, uma empresa brasileira que exporta, e você exporta para a Argentina. E aí você resolve mandar um empregado seu para a Argentina para ajudar a fomentar as vendas na Argentina. Dependendo como esse empregado se comporta na Argentina, principalmente se ele vai tomar pedidos, assinar contratos, ele pode ser considerado pelo governo argentino um estabelecimento permanente da sua empresa naquele país, e a consequência é que você teria que pagar tributos naquele país, apesar de você não ter uma presença, um CNPJ, uma entidade jurídica lá. Então, os tratados para evitar a bitributação, eles regulam justamente essa matéria. E, geralmente, nos tratados, você tem algumas exceções, que é, por exemplo, você pode ter mercadoria em estoque naquele país para atender um cliente, você pode ter atividades preparatórias que acabam não constituindo esse estabelecimento permanente. Mas no caso que a gente está tratando aqui, é muito interessante porque a gente tem essa situação em que esse executivo que veio de um outro país para trabalhar no Brasil e voltou para o seu país ou foi para um terceiro país, pode ser considerado um estabelecimento permanente da empresa brasileira no país onde ele está morando atualmente e permitir que o fisco daquele país cobre tributos, o que poderia ocasionar uma situação de bitributação. O que a gente recomenda nesse tipo de situação é que seja feita uma análise prévia. O Tanabe comentou um ponto muito importante, que é se esse executivo ele tem um cargo de direção na empresa brasileira, em tese ele não poderia sequer sair do país de uma forma definitiva, e ele tampouco poderia fazer a declaração de saída perante a Receita Federal, porque ele geralmente é o responsável fiscal da empresa e precisa ser um residente no Brasil. Então, esse é um ponto que deve ser muito bem analisado. E o outro é quais as atividades que essa pessoa vai estar desempenhando lá no país dela, principalmente a questão de assinatura de contratos. Então, se essa pessoa ela tem poderes para assinar contratos, o que a gente recomendaria para evitar um risco, obviamente, teria que também alinhar com os assessores do país onde essa pessoa está localizada, é que ela não assine nenhum contrato que vincule a empresa brasileira a, por exemplo, uma venda de mercadoria ou uma prestação de serviço, porque esse pode ser o nexo que gere essa situação. Então, é um caso muito interessante, mas que precisa de muita atenção com os detalhes para que não gere um problema para a empresa brasileira acabando tendo que pagar impostos lá fora. Mas acho que eu já falei muito, então eu não sei se Tanabe, Gustavo, vocês têm alguma colocação antes que eu passe para o nosso segundo caso. Vou tocar a bala aqui, então.
O caso número 2 é um caso também muito interessante e, na verdade, eu vou falar a verdade aqui, aconteceu com um amigo meu. Ele é um brasileiro que mora aqui em Nova York, é um profissional muito competente, já mora há muitos anos aqui, tem green card, e ele trabalha para uma consultoria internacional. E o que aconteceu com a pandemia? Ele é um rapaz solteiro, estava no apartamento dele em Nova York, começou a pandemia, ele falou, cara, vou para o Brasil, vou ficar com a minha família lá, vou ficar aqui sozinho, no meio dessa loucura. Foi para o Brasil, estava lá no aconchego do lar dele, com a família dele, entrou num conference call, numa vídeo, e aí o chefe dele falou, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, inclusive estou aqui no Brasil com a minha família. Aí o chefe falou, para tudo, onde você está? Não, eu estou aqui no Brasil, que podia trabalhar de casa, né? Falou, não, você não pode sair dos Estados Unidos. Bom, para encurtar a história, gerou aí um grande quiprocó dentro da organização, porque a preocupação justamente do empregador dele é que ele poderia, trabalhando do Brasil, criar uma figura de estabelecimento permanente para essa empresa americana no Brasil. Ele teve que voltar para os Estados Unidos no meio da pandemia para essa situação, mas, sob o ponto de vista tributário, é a situação oposta do primeiro caso, né? Ou seja, eu tenho aqui, no caso, é um brasileiro, mas poderia ser também um estrangeiro, acho que pouco importa, que trabalha para uma empresa lá fora e veio para o Brasil para continuar as atividades dele. E como o Tanabe comentou, é algo muito comum, que a gente vê muito também na área de tecnologia de informação. Você pode ter um programador que não precisa estar no escritório, hoje com a tecnologia, ele pode estar criando um software, né, fazendo os códigos, localizado num outro país. E aí a pergunta vem, bom, o Brasil poderia pegar uma parte, né, desse lucro da empresa e atribuir para o Brasil? É um assunto importante. A legislação brasileira, ela não é sofisticada nesse ponto, porque a legislação é muito antiga, ela é lá da década de 60, ela vai tratar geralmente de compra e venda de mercadorias, mas a gente tem que tomar cuidado porque se essa pessoa estiver desempenhando uma atividade muito essencial na empresa, vamos pensar uma empresa de TI, e essa pessoa é o Superman, eu gostei do Superman do Gustavo, o Superman da programação, e é ele que desenvolve o software, a gente pode começar a gerar um interesse aí do fisco brasileiro sobre essa atividade. Então, existem alguns cuidados que a gente precisa ter. Uma forma, a gente pode depois detalhar um pouco mais, seria eventualmente ter uma filial, uma pessoa jurídica no Brasil que cobrasse por essa prestação de serviço, para que você pague algum tributo no Brasil, atenda às necessidades da legislação e evite um risco maior, que seria uma bitributação nesse caso. Mas eu acho que esse assunto tem também implicações para você, né, Gustavo? Eu vou passar a bola de volta para você comentar o que te parece essa situação descrita aí por um amigo nosso. Estamos deixando o Tanabe com ciúme, que só bate bola só nós dois, cara. Daqui a pouco eu jogo para você, Tanabe, fica tranquilo. Cara, de novo, o aspecto imigratório aí é relativamente tranquilo, porque, primeiro, se a gente considerar que esse brasileiro está nos Estados Unidos com o seu green card ou com o seu visto, ele tem autorização para estar nos Estados Unidos desempenhando a sua atividade. Desculpa. Se ele é um brasileiro vindo para o Brasil, eu estou tranquilo também, porque eu não tenho nenhum aspecto imigratório para pensar na autorização de um desempenho de uma determinada atividade por um cidadão brasileiro dentro do território brasileiro. Né? Então, sob o ponto de vista imigratório, tanto ele estar lá nos Estados Unidos, como ele vir para cá desempenhar a atividade dele aqui no Brasil, não tem nenhum reflexo. Eu vou me debruçar mais tempo depois para falar dos outros casos, mas esses dois casos iniciais, de novo, sob o ponto de vista imigratório, é meu paraíso. Porque hoje a gente está falando de um estrangeiro que veio para o Brasil, no caso 1, né, um estrangeiro que veio para o Brasil, se registrou e depois saiu, ou seja, cumpriu com os requisitos legais brasileiros imigratórios, e o outro é um cidadão brasileiro que estava nos Estados Unidos com a sua autorização de trabalho por meio de um green card, trabalhando lá. Imigração, perfeito.
Veio para o Brasil, imigração perfeito, porque um brasileiro pode entrar no Brasil sem problema nenhum. Então, agora o BO é trabalhista, então eu passo a bola de novo para o Tanabe aí para não tomar muito tempo. Mas, sob o ponto de vista migratório, eu não vejo nenhuma irregularidade ou nenhum red flag ao ponto de preocupação aqui, tá? Obrigado. Mas assim, olha só, aqui o problema trabalhista é um pouco mais complexo do que a questão migratória. Eu vou dizer por quê. Porque se esse trabalhador brasileiro, ele estava trabalhando na operação brasileira e depois ele foi transferido para a operação estrangeira, existem duas modalidades e aí já começa o risco trabalhista por aí. Se ele foi transferido, então ele tem a folha de pagamento que roda no Brasil e ele tem, então, todos os benefícios brasileiros, contribuições previdenciárias aqui no Brasil, tem um adicional de transferência que é previsto em lei, na Mendes Júnior, ele foi para lá, e isso pode ser feito, o salário dele pode ser pago por wire transfer para ele lá nos Estados Unidos, né? Ou ele pode ter o que a gente chama de split payroll, uma parte aqui da remuneração paga aqui, uma parte paga pela empresa americana, só que tudo transita na folha brasileira. Então, esse é o primeiro cenário. Nesse caso, ele foi para lá, está com o green card, volta para o Brasil, o risco trabalhista nesse retorno, ele é menor. Por quê? Porque ele já está na folha brasileira, então não existiria, por exemplo, essa questão de permanent establishment, que é o risco que a empresa lá fora estava mencionando. Então, o fato, agora esse é o cenário A. O cenário B, considerando que a empresa estrangeira falou em permanent establishment, significa que ela não tem operação no Brasil. Significa que o quê? Que provavelmente esse brasileiro ele foi contratado nos Estados Unidos, ou seja, não tem absolutamente nada aqui no Brasil, foi contratado nos Estados Unidos e ele estava, então, aqui no Brasil como se fosse prestando serviços temporariamente. Bom, se não existe operação aqui no Brasil e ele está prestando serviços aqui do Brasil, existe um risco de ele pedir a aplicação da legislação mais benéfica para ele, que é o quê? A legislação brasileira é mais benéfica para ele, porque ele está aqui no Brasil prestando serviço por uma empresa estrangeira. Nessa situação, o que vai acabar prevalecendo? Vai acabar prevalecendo o entendimento da corte americana, porque como não tem estabelecimento no Brasil, então, como é que ele vai entrar com uma reclamação trabalhista pedindo uma vinculação vinculação de vínculo trabalhista com base na legislação brasileira para uma empresa estrangeira numa corte brasileira? Isso não vai acontecer. A corte brasileira não vai aceitar esse tipo de condição. Por quê? Porque o empregador não tem uma presença aqui no Brasil. Então, assim, o risco legal existe. Por quê? Porque ele vai estar lá prestando serviço, deveria ter algum recolhimento, algum reconhecimento de contratação aqui no Brasil. Mas o risco prático é praticamente nulo, porque ele não tem como se valer do direito brasileiro para uma situação em que ele teve a contratação feita no estrangeiro, não foi autorizado pelo empregador estrangeiro a prestar serviços aqui do Brasil. Então, a gente tem que pensar nessas duas hipóteses. Tem uma terceira hipótese, que é o seguinte: na verdade, a empresa, imagina que seja uma franquia, uma marca. E aí tem uma marca estrangeira e ela tem a mesma marca aqui no Brasil, só que são personalidades jurídicas distintas. Do ponto de vista trabalhista, esse brasileiro que tem um contrato com a empresa estrangeira pode entrar com uma ação contra a empresa brasileira, chamar o grupo econômico, falar que é grupo econômico em função da marca, em função da administração comum, e aí ele pediu o quê? Os direitos trabalhistas de acordo com a CLT, com base na remuneração que ele recebia nos Estados Unidos. Esse é o terceiro cenário, pior de todos, mas que é um cenário mais factível. Então, tem um cenário correto, que é o da transferência, ele volta. Tem um cenário que é o risco zero, praticamente, porque é a aplicação do direito brasileiro com contrato estrangeiro, sendo que não existe empresa aqui no Brasil. Tem aquela que existe uma empresa brasileira que não tem absolutamente nada a ver com a estrangeira, mas utiliza o mesmo brand, a mesma marca. E, nesse caso, a justiça brasileira, ela tende a reconhecer grupo econômico. E aí esse é o pior cenário, vai ter que pagar encargo sobre tudo, dizendo que o quê? Sobre o princípio do indúbio pro operário, ou seja, aplica-se a legislação que é a mais benéfica para o trabalhador.
Quem tiver mais alguma dúvida com relação a esse tema, por favor, olha, nosso Q&A está aí, a gente pode responder posteriormente. Eu queria agora avançar para um outro caso, que é o caso de uma startup... Desculpa te interromper, mas eu sei que o Q&A vai ser depois, mas eu acho que a gente tem uma pergunta aqui que a Laís colocou, e a gente vai responder todas as perguntas depois, mas a Laís da Menezes colocou aqui, a queridíssima Laís, dizendo sobre esse brasileiro correndo o risco de recuperar a condição de residente quando ele voltasse para o Brasil. Eu acho que essa pergunta seria para o Alex, né? Esse brasileiro correria o risco de recuperar sua condição de residente fiscal ao retornar ao Brasil, ou a intenção de não permanecer no Brasil afasta essa possibilidade? Acho muito interessante aproveitar esse gancho aí. Desculpa, Tanabe, de te interromper, mas acho super pertinente a colocação da Laís aí. Não, ele de fato poderia readquirir. Se ele deu saída, teria que entender como é que ele saiu do Brasil, mas se ele deu saída definitiva e a instrução normativa fala que você volta com o ânimo de vamos dizer, se radicalizar novamente no país, você já ficaria sujeito à tributação. Obviamente que ele veio meio como umas férias, né? Um momento aí. Então, eu acho que teria argumentos para dizer que ele não veio com ânimo definitivo, né? De ficar no país definitivamente. Mas, certamente, um tema controverso. Mas, Alex, se ele ficar mais de 6 meses, aí ele... Não, obrigatório, aí já era. Aí não tem jeito. Aí ele vai ser residente fiscal brasileiro. Tem... Exatamente. Está respondida a pergunta, Laís? Beleza. Não. Gustavo. Boa pergunta. Tamo junto. É nóis. Vamos lá. Eu só queria entrar no outro caso agora, de um terceiro caso super interessante, né? Que está mais alinhado com aquilo que eu já havia falado no começo do nosso bate-papo, né? Tem algumas empresas brasileiras, né? A gente está sendo consultado por algumas empresas brasileiras e uma dessas startups, elas vão atrás do recurso, do talento, onde ele estiver no mundo, né? E aí nós fomos consultados justamente por uma contratação. Ela fez um recrutamento internacional que está ficando cada vez mais comum, com expertise específico de tecnologia da informação, e ela contratou uma pessoa, é um indiano, que estudou e se formou em UK, ou seja, em Londres, estudou, se formou nas melhores universidades, tinha até autorização de trabalho em Londres. Ele voltou para a Índia, aplicou para ser contratado para essa vaga específica com informações que era muito voltado para TI, programação, no segmento bancário. Ele voltou, foi contratado. A empresa simplesmente falou o seguinte: vou contratar você e agora vou passar a bola para o Tanabe para ele se virar com a questão trabalhista, fiscal, se virar com a questão imigratória. Então, olha só que situação. Ele é indiano, mora na Índia, presta serviço para a empresa brasileira e aí ele perguntou quais são as possibilidades de contratação. Ele quer contratar para proporcionar para esse trabalhador indiano uma experiência única. Não tem absolutamente nada na Índia, a empresa não tem operação na Índia, não faz nada na Índia, ele simplesmente mora na Índia e vai ser considerado um empregado da empresa brasileira. Então, do ponto de vista trabalhista, ele perguntou: olha, o que a gente faz? Como é que eu faço para contratar essa pessoa? Primeiro, para eu contratar uma pessoa, um contrato de trabalho, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um visto. Obrigatoriamente, ele vai ter que ter... Eu só posso contratar uma pessoa, um estrangeiro, e assinar um contrato de trabalho no Brasil se ele tiver um visto. Então, se esse indiano não vai vir para o Brasil nunca, que é exatamente a situação no caso, então eu não tenho como celebrar um contrato de trabalho com uma pessoa física que esteja morando na Índia. Outras alternativas para solucionar essa questão, a gente falou o seguinte: olha, não dá para você ficar fazendo remessa de valor para ele, né, sem ter o lastro de compliance, ter o lastro fiscal. Você tem basicamente 3 alternativas. Primeira alternativa, você assinaria um contrato de prestação de serviço como autônomo com esse profissional. A segunda alternativa seria esse profissional ser contratado por uma empresa estrangeira de fornecimento de mão de obra, como é o caso da Manpower, como é o caso da Adecco, que oferecem esse tipo de serviço. E aí você pagaria uma fatura para essa empresa internacional, que pagaria o salário e recolheria todos os encargos desse profissional lá, só que ele não seria o empregado desse nosso cliente, ele seria um empregado dessa empresa estrangeira. E a terceira seria o quê? Que esse estrangeiro, esse indiano, fosse contratado por uma empresa, uma das empresas do grupo,
fora do Brasil. Ou seja, essa empresa teria essa empresa que tem, por exemplo, uma sede em Londres, ou tem uma sede em Singapura, ou tem uma sede na Bélgica, ou tem uma sede nos Estados Unidos, ele fosse contratado por outra empresa do grupo, justamente por quê? Por conta das facilidades fiscais e tributárias que, por exemplo, a operação brasileira não teria. Então, isso também seria a terceira possibilidade. Lembrando que o quê? O risco trabalhista que existe nisso é o quê? Essa pessoa entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa brasileira pedindo vínculo e recolhimento de todos os encargos trabalhistas e todos os encargos, FGTS, 13º, todos os direitos, né? Em razão desse vínculo empregatício. Esse tem um problema. O risco disso de ele entrar com a ação, ele é pequeno porque ele está na Índia. Mas se ele vier para o Brasil e entrar com essa reclamação trabalhista, a chance de êxito nesse processo é muito grande. Porque para ele vai estar configurado os 4 elementos da relação trabalhista, que é o quê? Pessoalidade, subordinação direta, habitualidade na prestação, mediante pagamento de remuneração. Ou seja, existe como endereçar isso de maneira mais adequada, as alternativas estão dadas, só que existe sempre o risco do pedido de vinculação direta. Só que, mencionei, para contratar precisa de visto. Como é que ficaria, então, o aspecto migratório de uma pessoa, de um indiano, que mora na Índia, mas ele presta serviço exclusivamente para a empresa brasileira. Nunca pisou no Brasil, não tem intenção de vir para o Brasil, não tem nenhum ânimo de se mudar a residência fiscal dele para o Brasil. Como é que ficaria isso sob aspecto migratório? Passo a bola agora ao abacaxi, né? Se é que tem alguma solução, né? Para o meu amigo Japa Kanashiro. E aí, Japa, como é que é? Ô, Japa Tanabe, esse eu acho que é o ponto que eu vou mais ter que debruçar, porque esse é exatamente o cerne da questão do Virtual Assignment, né? Quando a gente fala em Virtual Assignment, a gente olha para o futuro, a gente não olha para o passado. E, infelizmente, aí eu não quero partir para o juridiquês, mas a gente está habituado como advogado a ver que as legislações, elas estão sempre olhando para o passado, elas estão sempre tentando consertar alguma coisa, ou positivar, como a gente chama, né? Colocar alguma norma, dar alguma regra para alguma coisa, meio que olhando para o passado. O Virtual Assignment é olhar para o futuro. Hoje, em situações como a que o mundo está enfrentando, e a gente não prevê muitas mudanças, ou a gente espera muitas mudanças, mas o novo normal está aí para ficar, o Virtual Assignment é alguma coisa que vem para ficar também. É muito comum que empresas busquem talentos nos mais diversos lugares do mundo. E o conceito do Virtual Assignment, ele é exatamente esse que a gente precisa possibilitar que pessoas se desloquem facilmente ou pessoas estejam fora das suas jurisdições para desempenhar as suas atividades, né? O que acontece nesse caso? Quando a gente tem um estrangeiro que nunca vai pisar no Brasil, né? E partindo da premissa que ele não tem a intenção nem de vir aqui por uma única vez, porque se ele tivesse a intenção de vir aqui uma única vez, fazendo pedido de visto, pisando aqui no Brasil e obtendo a documentação brasileira, ele poderia voltar e morar lá fora, porque, do seu ponto de vista, e de novo, estou falando migratório, nem o Superman aqui, nem o meu amigo Japa estão nessa parte da resposta. Mas eu, do seu ponto de vista migratório, adoraria que a pessoa pudesse pedir o visto e chegar aqui no Brasil. Só que, olhando para frente, a gente tem que abrir a mente para entender que o Virtual Assignment é o oposto disso. É exatamente aquela pessoa que, como esse indiano que o Tanabe mencionou, ele não quer nem pisar no Brasil. Ele não quer nem pegar o avião para vir para cá. Ele quer simplesmente uma solução. Hoje, lamentavelmente, o que eu tenho para dizer para vocês é que não existe uma solução imigratória para essa situação. Hoje, o Brasil não comporta um tipo de autorização de residência, autorização de trabalho, em que o estrangeiro, simplesmente do seu país, comece a desempenhar algum tipo de atividade por meio de uma relação contratual sem que ele tenha um vínculo imigratório, né? Então, algum vínculo precisa haver. Quando eu digo que olhar para o Virtual Assignment é olhar para o futuro, eu falo da preocupação que o Brasil se encaixe em alguma das opções. Quando eu falo alguma das opções, eu estou me referindo a quê? Ou um país que permite que o estrangeiro seja incluído aqui no payroll sem a presença física e sem a necessidade de uma obtenção de visto,
que é o caso aí que o Tanabe colocou de alguns hubs, né? A gente fez recentemente um estudo e tem trabalhado em estudos dentro do nosso time de knowledge lá, que a gente sempre acessa aí para entender quais são os hubs e quais são os países no mundo que permitiriam que eu incluísse um determinado estrangeiro ou uma pessoa na minha folha de pagamento sem que ela tivesse um visto. Então, a gente tem algumas opções. Por exemplo, Estados Unidos permite que você inclua a pessoa na folha de pagamento sem ela ter um visto. Austrália, Canadá, estou olhando a minha colinha aqui, Alemanha, enfim, Reino Unido. Existem alguns países que permitem esse tipo de opção, ou seja, o estrangeiro ser incluso na folha de pagamento sem ter um visto. Não é o caso do Brasil. Segundo lugar que o Brasil poderia se encaixar, criar um visto. Criar um visto que hoje, por exemplo, o primeiro país, a gente ouviu falar muito recentemente dos nômades digitais, que a Estônia criou esse visto. Aliás, né, quem acompanha o nosso site e recebe as nossas atualizações a partir de amanhã. Amanhã, dia 1º de julho, passa a valer na Estônia visto chamado de visto de nômade digital, que é exatamente aquela pessoa que pode residir na Estônia e pode desempenhar atividades para outros países sem necessariamente ter um empregador. Vocês todos que trabalham com mobilidade global, né, os RHs, as pessoas que estão aí de alguma maneira relacionadas aos pedidos de visto, sabem que a gente ou precisa ter um vínculo de trabalho, um vínculo que permita uma autorização de residência, né, quer seja um contrato de trabalho, quer seja uma relação técnica com o Brasil, ou algum vínculo familiar, alguma coisa que permita que esse estrangeiro esteja residindo aqui no Brasil. A gente precisa olhar para o futuro. E hoje, a gente viu uma apresentação muito boa mais cedo da Câmara Francesa, onde as autoridades estiveram presentes, e eu faço questão aqui de enaltecer o trabalho das autoridades hoje. Felizmente, no Brasil, a gente tem Conselho Nacional, a Coordenação Geral de Imigração Laboral dentro do Ministério da Justiça, na pessoa do Dr. Luiz Alberto, o Dr. Furquim, do Ministério da Justiça, né, o Dr. Erwin, do Ministério das Relações Exteriores, a doutora Lígia, da CGPI, pessoas absolutamente competentes. Eu acho que o olhar para o futuro que a gente precisa ter é como que nós vamos criar legislações que permitam que essas quase 100 pessoas que estão aqui nos assistindo hoje possam trabalhar nas solicitações de vistos e nas demandas que eles têm para os seus funcionários. A gente precisa olhar para o Brasil e pensar nesse tipo de autorização de residência como uma atração de mão de obra talentosa, como essa atração de talento que o Tanabe mencionou. Poxa, eu preciso de um camarada que está na Índia, mas ele não está afim de vir para o Brasil. E eu preciso, como nação, pensar que atrair esse talento é trazer um benefício do ponto de vista econômico para o futuro do país. É atrair gente competente e capaz de fazer o futuro da nossa nação, assim por dizer. Então, sob o ponto de vista imigratório, o que eu tenho para te dizer é, se esse estrangeiro não quer pisar no Brasil, ele, em tese, hoje, na atual conjuntura jurídica brasileira, ele não pode ser incluso em folha de pagamento e desempenhar atividade para a empresa brasileira, né? É claro que a gente pode aí, e eu estou à disposição para depois responder todas as dúvidas que eu acredito que essas 100 pessoas aí devam ter, mas a ideia geral é essa: sem um vínculo com o país e sem a autorização de residência, ele em tese não pode pisar aqui no Brasil. Mas eu sei que existem aspectos tributários relevantes. E só um ponto importante aí, ainda falando desse visto de nômade digital que a Estônia criou. A Estônia é um dos países mais desenvolvidos sob o ponto de vista tecnológico, que vale a partir de amanhã. Ele é válido para de 90 dias a 1 ano. Então, eu acho que a gente podia pensar um pouquinho mais à frente como criar uma autorização que possa ter uma validade ainda maior. Porque eu acho que criar opções imigratórias é abrir as portas para pessoas competentes e para o desenvolvimento econômico do país. Mas eu sei que o nosso tributarista aí tem algumas considerações a fazer, então eu passo a bola para o Alex também. Obrigado, Gustavo. Eu serei breve, até porque tem uma pergunta bacana que eu quero endereçar no chat, mas endereçando o ponto do Tanabe, eu acho que vai depender muito da atividade que esse indiano estiver fazendo para a empresa brasileira. Como o Brasil tem um acordo para evitar a bitributação com a Índia,
eu acho que teria espaço para que esse indiano, talvez contratado por uma empresa de trabalho temporário, ou como um empregador dessa pessoa, ele mesmo constitui uma empresa dela, pode ser uma forma de se evitar esse risco. Mas trazendo para a pergunta é interessante. Brasileiro para prestar serviços no exterior, o que é melhor? Prestar serviços como pessoa física ou abrir uma pessoa jurídica IRELI ou SLU, limitado unipessoal? Sob o ponto de vista tributário, isso independe. A questão no Brasil é que essa pessoa, essa empresa, não esteja vinculando contratualmente o seu cliente lá fora. Então, esse teste é muito importante, que ela não tenha poderes para assinar contratos ou aceitar pedido de compra em nome da pessoa lá fora. Agora, se vai ser ou como pessoa física ou como uma PJ, aí é uma outra análise, mas acho que o critério para fins fiscais é tomar cuidado para que essa pessoa jurídica ou essa pessoa autônoma não esteja representando de fato o estrangeiro no Brasil. Tanabe, você quer comentar rapidamente sobre essa pergunta? Na verdade, a gente sabe que a tributação da pessoa física, ela é muito maior do que da pessoa jurídica, né? Então, se você tiver que prestar serviço para uma empresa no exterior, aqui, a tributação, se você tiver uma personalidade jurídica, um CNPJ, a tributação dela ela vai ser mais baixa do que se você prestar o serviço como autônomo, porque sobre a folha do autônomo, além do valor que essa empresa pagar para você, ela vai ter que recolher 20% de INSS da parcela do empregador. Então, do ponto de vista trabalhista, talvez a alternativa melhor seria se você prestasse serviço, se essa pessoa prestasse serviço como PJ. Mas ela tem que ter esse ponto de atenção para não ter nenhum tipo de possibilidade de se caracterizar um permanent establishment aqui no Brasil em função dos poderes que vão ser delegados, tá? Eu queria também agora aproveitar para passar para o nosso último caso. Nosso tempo está se esgotando aqui, tá? O Gustavo, ele que trouxe esse tema para nós, o Gustavo pode iniciar aqui a explicação e aí a gente finaliza com a parte trabalhista e tributária. Legal. Esse último caso que a gente tinha comentado é porque a gente tem uma demanda muito grande de vistos técnicos, né? Que são os vistos de assistência técnica ou de transferência de tecnologia. Então, como nesse momento de pandemia, a gente poderia imaginar um estrangeiro de lá de longe, de algum país de lá de fora, né? Com uma câmera, hoje a tecnologia permite esse tipo de coisa, ali com seu celular, visualizando o equipamento. É claro que tecnicamente é muito relevante que a pessoa venha e tenha contato com o equipamento, mas digamos que ele consiga prestar uma assistência remota. Essa pessoa precisaria de autorização de residência para vir para o Brasil e desempenhar essa assistência técnica remota sem pisar no Brasil, só olhando por uma câmera? Essa é a famosa história do estar meio grávida, né? Não existe uma possibilidade de estar meio grávida. A chance das autoridades descobrirem que essa pessoa está desempenhando atividade ali, olhando pela câmera e dizendo para o técnico brasileiro, aperta o parafuso A, aperta o parafuso B, ela tende a zero, ou seja, a possibilidade do rastreio disso. Mas a gente tem que falar, o meio grávido é o meio compliant. É compliant ou não é compliant essa atividade? Em tese, a pessoa que venha desempenhar uma atividade ou precise desempenhar uma atividade de assistência técnica, ela tem a RN03 e a RN04 para o desempenho de atividade de assistência técnica ou de transferência de tecnologia. Esse visto é um visto sem vínculo empregatício. Então, eu vou passar a bola para o Tanabe daqui a pouco para ele falar com relação a isso. Mas, sob o ponto de vista imigratório, como é que se resolve esse problema? De novo, não temos legislação. De novo, não temos um visto específico do Virtual Assignment. Como é que se resolve isso? Pede-se autorização de residência por prazo determinado, aí para o período que a pessoa vai desempenhar atividade de assistência técnica ou transferência de tecnologia, ela vem para o Brasil, se registra e vai embora. Quer continuar fazendo por celular, por câmera, quer fazer a sua assistência técnica por esse meio, não tem problema, desde que pise no Brasil e faça o registro. Mas eu sei que tem aí um aspecto trabalhista que pode importar, e fiscal também, se de repente esse estrangeiro ficar aí desempenhando essa atividade por mais de um período. Então, os mestres da palavra. Hein? Eu
queria só falar da parte trabalhista, então. Na verdade, o visto sem vínculo empregatício, ele não traz grandes consequências no meio trabalhista, uma vez que ele não tem contrato de trabalho, salvo se eu decidir remunerá-lo aqui no Brasil. Então, tem algumas empresas que, equivocadamente, elas fazem pagamentos para a pessoa, para o estrangeiro que vem aqui do Brasil prestar esse serviço. A partir do momento que eu tenho remuneração desse estrangeiro aqui no Brasil, isso implica em o quê? Em atrair para a empresa brasileira a responsabilidade trabalhista e possivelmente esse estrangeiro poderá até, a empresa poderá ser autuada administrativamente dizendo que está mantendo empregado sem registro. O estrangeiro poderá ainda entrar com uma reclamação trabalhista pedindo o quê? Todos os encargos trabalhistas e depósito de FGTS sobre a remuneração que ele recebe aqui e lá fora. Então, esse visto ele é bastante específico para uma atividade específica por um determinado período de tempo. Se esse estrangeiro for passar mais do que 180 dias no Brasil, ainda tem um problema tributário que ele vai ter que enfrentar. Então, assim, o visto sem vínculo empregatício, ele funciona para determinadas circunstâncias, especificamente para atividade técnica. Ele não precisa, do ponto de vista trabalhista, ele não precisaria vir para o Brasil. Posso pegar o visto, ele retira o visto, mas ele não dá entrada aqui no Brasil. Do ponto de vista trabalhista, não vai ter impacto algum. Teria as questões migratórias que o Gustavo já endereçou. Do ponto de vista trabalhista, teria impacto algum. E se esse estrangeiro ficar no Brasil mais do que 6 meses no ano fiscal, aí vai ter consequências tributárias que eu passo para o meu amigo Alex, que a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu acho que a questão aqui é o exemplo do Gustavo. O cara veio, né, validou o visto, entrou na Polícia Federal, aí no dia seguinte ele pega um avião e volta, né, e faz tudo por câmera, pela internet. Se ele passar 180 dias, mas não estiver no Brasil, ele vira residente fiscal no Brasil? É uma boa dúvida, né? Porque perante os órgãos brasileiros, essa pessoa tem um visto para trabalhar no Brasil. Então, a gente vai ter aí uma discussão, talvez num chopp, não sei se a gente pode, né? Ainda está cedo, vai ser um tema muito interessante. Mas eu queria aproveitar esse minuto final só para falar uma situação que é importante, que é a seguinte: muitas vezes a gente vê empresas estrangeiras contratando grupos de brasileiros como autônomos para prestarem serviços, e, obviamente, tomando os cuidados de não caracterizar um estabelecimento permanente, não tem poder, às vezes são pessoas mais júniores até, mas tem um ponto que as empresas têm que tomar cuidado, que essas pessoas, e aí o deputado pode comentar, ficarem todas no mesmo espaço, e às vezes o estrangeiro vai lá e contrata uma empresa dessas que fornece o espaço, cobra lá de fora. O pessoal no Brasil não paga nada, vai lá como se fosse uma empresa, senta, trabalha, e aí começa a aparecer um cara que é meio que o chefe, né? Ele coordena, ele marca as reuniões. O que é isso, né, para o mundo tributário? Isso você começa a caracterizar como uma sociedade de fato. Você começa a ter hierarquia, você começa a ter um estabelecimento único. E aí o risco não é o estabelecimento permanente, o risco é a Receita Federal entender que essas pessoas estão trabalhando como se uma sociedade fossem e querer cobrar PIS/COFINS, imposto de renda, além de tudo que já paga contribuição previdenciária, né, Tanabe? Então, acho que esse ponto é importante ficar atento, porque isso é algo muito fácil hoje, né? Você contrata uma empresa que te dá a sala, você concede todos os equipamentos para a pessoa, reembolsa a despesa de viagem, papelaria, etc. E isso pode ser constituído como uma pessoa jurídica de fato, né? Uma sociedade de fato. Tanabe, você quer comentar? Não, acho que do ponto de vista trabalhista, além disso, né, individualmente, os próprios trabalhadores, né, que vão estar nessas circunstâncias, eles podem pedir uma vinculação, pedir o reconhecimento de vínculo empregatício com os encargos decorrentes, né, 13º, principalmente 13º, férias e FGTS, que faz o olho do estrangeiro crescer. Quando ele vem para cá, ele já vê o 13º, as férias com 1/3 e o FGTS como sendo uma possível futura aposentadoria caso ele permaneça bastante tempo no Brasil. Tá? Então, esse é um cuidado que deve se tomar preventivamente antes de você iniciar qualquer tipo de operação, independente do aspecto migratório, né? A operação de fato, a realidade dos fatos é que vai ser levado em consideração no caso, né, de uma fiscalização tanto
por parte da Receita Federal e Previdenciária, como por parte das autoridades trabalhistas aqui no Brasil. Tá? Eu queria, então, já endereçar para os... Já deu o nosso horário aqui, a gente tem algumas questões que foram enviadas, muitas, aliás. Eu gostaria de comunicar a essas pessoas que, se vocês deixaram identificado essa questão, pelo que eu estou entendendo, estão todas identificadas, a gente vai responder essa questão num documento específico que a gente vai encaminhar para todos os participantes, tá? Então, fiquem tranquilos que todas as questões vão ser endereçadas. Antes de passar, né, para as minhas considerações finais, queria voltar a palavra para o Alex, para que ele faça as considerações finais dele, depois ele passa a palavra para o Gustavo para fazer as considerações finais dele, e aí eu finalizo o nosso bate-papo aqui. Obrigado, Tanabe. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que o papo foi muito produtivo, muito interessante. A gente pode pensar em fazer um outro, de repente a gente chama alguém do DLA de algum outro país para dar uma perspectiva também lá de fora. E desejar a todos aí uma boa tarde. Gustavo, você quer complementar? Claro, claro. Primeiro, Alex, foi um prazer dividir esse tempo com você, com o Tanabe também. Para toda essa plateia, esse pessoal que está aí, foi muito gratificante poder dividir aí esse tempo também e passar algumas coisas que são relevantes aí para essa questão do Virtual Assignment. Agradecer essa equipe bacana que deu todo o suporte para a gente, a Camila, a Juliana, o Giovanni, a Érica, o Kubo-san aí, que está sempre batalhando aí super nos backstages aí para fazer cada mais uma japa. Mais uma japa aí no nosso time. Cara, foi muito legal poder estar com vocês, mas eu queria endereçar um agradecimento especial aí para o nosso time da Fragment. Eu estou vendo bastante gente online do nosso time. A gente só consegue entregar esse serviço que a gente se compromete por causa desses profissionais super dedicados que a gente tem, um time maravilhoso. Eu vejo gente de fora do Brasil, da Fragment de fora do Brasil também. Então, poxa, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pelo trabalho de vocês. É sensacional poder contar com uma equipe como essa. E é só por isso que a gente consegue estar onde a gente está, tanto como DLA, como Fragment. É só assim que a gente consegue. Nós somos feitos das pessoas que compõem o nosso grupo e é a vocês que a gente tem que agradecer o dia a dia e o trabalho. Então, sem mais delongas, obrigado, muito obrigado. Espero ter outros eventos desses para participar. Meu amigo Japa, toque a bola. Não, a gente vai ter, assim, a gente vai ter agora. Para quem gostou do tema, olha só, é muito gostoso falar sobre esse tema, por quê? Porque a gente é uma coisa muito próxima, de dia a dia mesmo, é uma realidade que vai ficar cada vez mais comum. Imagina só, vocês trabalhando de lugares remotos, distantes, temporariamente ou definitivamente, enquanto você está se aprimorando no inglês, enquanto você está fazendo um curso de especialização, ao mesmo tempo você consegue manter o seu vínculo empregatício ativo, você consegue exercer sua atividade à distância. Isso é uma realidade e a pandemia só acelerou esse processo. Embora seja uma coisa muito ruim a pandemia, isso mostra que a capacidade humana e criativa, são dos momentos de dificuldade que ela se aflora. Então, a gente está vendo agora, deparando coisas que a gente não se deparava com tanta frequência no passado. E essa vai se tornar uma realidade, fazer um ano sabático trabalhando, tendo uma atividade produtiva, tá? Então, quem gostou do tema, a gente vai ter também um outro evento agora, na quinta-feira, depois de amanhã, com a Daniela Mazzoni, com a Patrícia Tavares, da Unilever, com a Diana Quintas, da Fragment também, né? Eu vou participar, falando um pouquinho das aspectos trabalhistas, um evento da BR Talks, às 11 horas da próxima quinta-feira, no dia 2 de julho, tá? Então, para quem não se inscreveu aí... Só fera! Exatamente. A gente vai estar lá a partir das 11 horas, né? A gente, para a felicidade, né, do Alex e para a felicidade do Gustavo, a gente também tem um outro evento que nós estamos preparando com todo carinho para vocês, um evento Fragment DLA Piper em âmbito América Latina. Vai ser um evento que um webinar que vai ser feito também vai ser feito em inglês e vai abarcar outros aspectos migratórios, trabalhistas e tributários da América Latina.
Então, muitos de vocês têm operação aqui na América Latina e vai ser bastante rico o debate nesse webinar. Talvez não tão informal como o nosso, mas vai ter toda a informação necessária, tá? Queria agradecer a presença de todos. A gente contou aí com mais de 100 participantes aí simultaneamente. A gente contou com mais de 200 inscritos. Acho que é esse tipo de engajamento que acaba nos motivando a sempre preparar esse tipo de conteúdo para vocês. Vocês não sabem quanto trabalho dá. Nossa equipe de marketing, em parceria com a equipe de marketing da Fragomen, trabalhou para que a gente pudesse apresentar esse webinar da maneira mais adequada, com a linguagem mais leve possível, considerando, né, esse tema espinhoso trabalhista, tributário e migratório, tá? Convido vocês a sempre estarem atentos nas nossas redes sociais, no nosso LinkedIn da Fragomen. A gente vai responder os questionamentos todos, né, por um documento consolidado de perguntas e respostas que a gente vai encaminhar para todo mundo que se inscreveu no nosso evento, tá? Obrigado, boa tarde a todos, fiquem com Deus.